É fascinante ver como é super comum a gente encontrar tantas pessoas em fases completamente diferentes da vida, relatando um sentimento praticamente igual. Aquela sensação de estar preso, sabe? Estagnado. É aquela percepção angustiante de que os anos estão voando, mas a realidade do dia a dia continua exatamente a mesma. E olha, estudos sugerem que quase metade das nossas ações diárias são puro hábito. Mas qual é a verdadeira raiz dessa paralisação toda? Para entender isso, a nossa análise de hoje vai destrinchar esses conceitos e explorar aquela força silenciosa que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. O material que vamos olhar revela que os culpados de sempre por essa estagnação quase nunca são os verdadeiros vilões da história. Então, vamos direto ao ponto e entender isso melhor. Seção 1. O mito da estagnação. Bom, para começar a entender esse fenômeno de verdade, a gente precisa primeiro derrubar uma ilusão gigante. Existe um mal-entendido enorme na nossa sociedade sobre o porquê de as pessoas não conseguirem progredir na vida. A sociedade meio que condiciona a mente da gente a acreditar naquelas justificativas clássicas, né? Falta de dinheiro, falta de oportunidade ou simplesmente falta de sorte. E vamos ser muito sinceros, é extremamente confortável colocar a culpa do fracasso em fatores externos porque isso tira todo o peso das nossas costas. Só que quando analisamos os dados a fundo, a realidade por trás do comportamento humano é bem mais sutil e justamente por isso muito mais perigosa. O verdadeiro motivo da estagnação é o estado de viver no piloto automático. É um modo de vida tão silencioso, tão contínuo, que a imensa maioria das pessoas nem percebe que ligou esse botãozinho. O que nos leva à seção 2, o perigo do piloto automático. Mas o que exatamente significa tocar a vida baseada nessa rotina invisível? A gente precisa desconstruir esse estado mental para entender por que ele é considerado uma ameaça tão grande para o desenvolvimento humano. O ponto central aqui é o seguinte: viver no piloto automático não é só ter uma rotina matinal certinha. É o ato de repetir, sem parar, os mesmos hábitos e tomar as mesmas decisões super seguras, dia após dia, com um único objetivo oculto: fugir de qualquer tipo de desconforto. É acordar de manhã e seguir milimetricamente o mesmo roteirinho, mesmo quando lá no fundo a pessoa tem plena consciência de que esse caminho não vai dar em lugar absolutamente nenhum. É uma obediência cega a um roteiro que já falhou. E isso ilustra perfeitamente uma baita armadilha psicológica. O cérebro humano foi literalmente programado para amar a ilusão de segurança que a rotina e a previsibilidade trazem. Tudo que tá aí, quentinho na zona de conforto, gasta menos energia e sinaliza proteção pra gente. Mas, na prática, essa suposta segurança se traduz em estagnação pura. Todo aquele desconforto que poderia trazer um aprendizado gigante acaba sendo evitado e o resultado, zero progresso real. O nosso cérebro basicamente confunde a falta de movimento com segurança, enganando a pessoa direitinho para que ela simplesmente não haja. E aí chegamos na seção 3, o ciclo do adiamento. Esse é o mecanismo de defesa mais crítico que existe, que mantém as pessoas presas nessa ilusão de segurança e bloqueia qualquer chance de mudança. Existe uma série de decisões super importantes que são sistematicamente empurradas com a barriga para o dia seguinte. A resposta já está ali na cara, mas a escolha ativa é sempre deixar para depois. Isso aparece claro quando se evita começar um projeto novo, desiste de mudar de carreira, não se foca para aprender uma habilidade nova ou simplesmente se foge de qualquer atitude que force uma saída da zona de conforto. E o detalhe mais cruel desse adiamento todo é o ciclo invisível que ele cria, porque quanto mais as decisões são adiadas, mais gigantesca e impossível parece a tarefa de finalmente tomar uma atitude. Visualizar a passagem do tempo desse jeito é bem revelador e, confesso, até meio assustador. O efeito bola de neve do adiamento começa de um jeito super inofensivo. Dias passam sem nenhuma ação. Afinal, ninguém entra em pânico por perder uns 2 ou 3 dias, certo? Mas, sem que a gente perceba, esses dias vão grudando e virando semanas. As semanas rapidamente viram meses. E aí, o peso total da paralisação bate forte quando os meses se transformam em anos. Anos inteiros escorrendo pelos dedos, sem absolutamente nenhuma mudança real, prática ou palpável na vida. É uma escalada bem silenciosa da inércia. Diante de um cenário tão preocupante assim, a gente precisa fazer uma pausa rápida aqui para um lembrete muito importante com base nos textos analisados. Ficar muito tempo estagnado não é sintoma de incompetência, de jeito nenhum. O problema central nunca é a falta de capacidade intelectual ou a falta de talento de alguém. O grande obstáculo, na verdade, é simplesmente a repetição inconsciente daquelas mesmas escolhas seguras de sempre. É um problema crônico de padrão de comportamento e não de falta de potencial humano. O que nos traz à seção 4, ação consciente. Reconhecer que esse padrão existe é o primeiríssimo passo para encontrar a solução definitiva e quebrar de uma vez por todas esse ciclo invisível. Tem uma constatação no material-fonte que resume brilhantemente o grande dilema da experiência humana. A ironia da estagnação é que os objetivos e aquela vida tão desejada não estão fora de alcance. Eles só estão escondidos logo atrás de uma barreira feita de decisões muito difíceis e de situações altamente desconfortáveis. Aquilo que é mais desejado acaba sendo guardado às 7 chaves justamente pelo tipo de desconforto que o piloto automático foi desenhado para evitar, custe o que custar. Então, como é que se quebra essa barreira, não é mesmo?
Muitas pessoas acabam caindo na ilusão da mudança. Elas acreditam fielmente que se transformar exige aquelas reviravoltas dramáticas, planos mirabolantes que, no fim das contas, nunca saem do papel. Mas, por outro lado, a verdadeira ação consciente não pede grandiosidade nenhuma. Ela exige constância. É sobre aquelas pequenas decisões tomadas de forma intencional todo santo dia. Uma dose pequena de desconforto escolhida diariamente tem um impacto infinitamente maior do que um plano gigante e perfeito que nunca é colocado em prática. O que amarra perfeitamente o nosso raciocínio. Ao analisar todas essas estruturas de comportamento, fica literalmente impossível culpar o acaso. Permanecer no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade ano após ano, não é um acidente do destino ou falta de sorte. É, sim, o resultado matemático e direto de uma longa sequência de decisões que foram ativamente evitadas. Cada escolha de não agir acaba sendo uma ação fortíssima a favor da estagnação. E isso nos deixa com uma reflexão final que condensa tudo o que a gente explorou na análise de hoje. Entendendo toda a mecânica do piloto automático e o preço altíssimo de deixar tudo para depois, uma pergunta provocativa precisa ficar no ar. Observando a própria vida, qual é aquela decisão super difícil? Aquela que no fundo já se sabe que precisa ser tomada, que está sendo evitada neste exato momento só para manter uma frágil ilusão de segurança. Desligar o piloto automático começa sendo totalmente honesto na resposta a essa pergunta. A conscientização, como a gente viu muito bem aqui, é a verdadeira chave que destranca a porta da mudança real.